Ministrar uma palavra aos vossos corações com o tema As Tempestades da Vida. Eu gostaria que todos agora ficassem atentos ao que Deus tem para falar aos nossos corações. Por que tempestade? Porque você vai passar um dia por uma tempestade. O que são as tempestades? É aquele momento na sua vida que você vai ter um problema que você não vai conseguir resolvê-lo. O que é uma tempestade? Ela tem 4 características. Elas são inevitáveis na nossa vida. Do momento em que você nasceu até o momento do seu falecimento, você vai, em algum momento da sua história, enfrentar uma tempestade. Mas elas, além de ser inevitáveis, elas são imprevisíveis. Elas chegarão de surpresa. De repente, quando está tudo indo muito bem na sua vida, você servindo a Deus, fazendo tudo corretamente, de repente você é surpreendido por uma notícia má, por uma enfermidade, ou por um abandono, ou por um desemprego, alguma dificuldade que você vai ter que enfrentar. E elas, além de tudo isso, elas são inadministráveis. Ou seja, a tempestade você perde o controle total. A tempestade você não tem mais o controle sobre a situação. Você fica totalmente sem, muitas vezes, ter como reagir da situação. Ela foge do controle da situação. Além disso, e mais importante, é uma notícia boa agora, elas são pedagógicas e elas vão te ensinar aquilo que muitas vezes você não conseguiu aprender estudando. Você vai então aprender na prática, através das tempestades. O Senhor, Deus, Ele vai ensinar muitas coisas para vocês. Amém? Então, todo cristão, se você está, por exemplo, na desobediência, Deus pode enviar algumas tempestades na sua vida para trazer você de volta. Mas mesmo estando na obediência, mesmo você estar caminhando os caminhos do Senhor, em algum determinado momento na sua vida você vai enfrentar uma tempestade. Amém, igreja? Nós não estamos protegidos dentro de uma redoma de vidro onde nada nos atinge. Nós somos atingidos por tempestades. Amém? Então agora vamos voltar aqui para o Mar da Galileia. Ele é um lago de água doce, ele tem mais ou menos 19 a 20 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Ele é um lago profundo, como se fosse o Broa aí, mas bem maior, mais profundo. E ele é um lago de água doce. E nessa passagem aqui, nós vemos que há aqui os discípulos que eram, como os irmãos conhecem a história, Jesus havia acabado de pregar, as parábolas do reino ensinado, e daí Jesus entra no barco, no Mar da Galileia, e fala para os discípulos o que Jesus disse para eles. Está no versículo 35. O que Jesus disse? Passemos para o outro lado. Então Jesus agora falou assim: eu vou agora. Eles já ouviram bastante. Imagine, irmãos, você ter o prazer de ouvir as parábolas que são lindas da Bíblia, mas imagine você ouvi-las da própria boca do Senhor Jesus. E após eles ouvirem sobre fé, os ensinamentos do reino, todas as parábolas, agora o Senhor Jesus fala: agora eu vou levá-los à prática. Porque é diferente, irmãos. Você senta para ouvir, você vai num curso, você vai numa escola, você recebe uma formação, mas a prática é totalmente diferente. Na prática que você vai ver como as coisas funcionam, que você vai ver assim: nossa, eu pensei que era mais fácil. Mas na prática, você tem a teoria, mas você tem que ter a prática também. E daí Jesus falou: vou ensiná-los umas lições aqui. E o Senhor, repare bem que ele é levado, como ele estava
Marcos, o evangelista Marcos, nos dá um detalhe. Ele dá um detalhe que Jesus foi na polpa do barco dormindo. E eles estão atravessando esse lago, o Mar da Galileia, né? O barco vai cortando suavemente, tranquilamente, eles vão navegando, eles tinham experiência, mas de repente, irmãos, acontece algo ali. Aquele lugar é um vale que é cercado por montanhas. Existem ali as montanhas de Golã, e lá na frente está, ao norte, o Monte Hermon, que tem o seu pico totalmente congelado. E desce esses ventos gelados, e de repente, irmãos, se formam ali grandes tempestades. Às vezes no meio do dia se formam grandes tempestades. Está indo tranquilo, você está indo com Jesus, você está indo junto com os irmãos. Vamos supor que ali aquela embarcação fosse a igreja, você servindo a Jesus. De repente, no meio da sua caminhada, acontece uma tempestade. De repente, vocês que vão ter os seus filhos, o filho começa a respeitar o pai, mesmo você tenha ensinado princípios, começa a ter problemas. De repente bate sobre a sua trajetória, porque em alguns lugares, algumas igrejas estão ensinando: aceite Jesus, e dá a impressão que nunca mais você vai ter problema, que você não vai enfrentar uma dor, uma perda, uma enfermidade. Dá a impressão que o evangelho é um mar de rosas, e por isso as pessoas estão facilmente se afastando da presença de Deus, porque nós temos que aprender a palavra, irmãos, nós temos que alimentar a nossa vida da palavra de Deus. Essa palavra aqui, ela é inspirada pelo Espírito Santo, que levou os autores, 40 autores, a escrever a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Eles foram inspirados, e essa palavra é viva e é eficaz, irmãos. E eu tenho algo para dizer para você. Essa própria palavra, ela diz em Hebreus 13:8, que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, você vai enfrentar da mesma forma com que os discípulos enfrentaram tempestades. E o que fazer na tempestade? Não tem o que fazer. Esse que é o detalhe, irmão. Então, a tempestade levou-los a seguinte indagação, que eu e você às vezes fazemos essa pergunta, as pessoas fazem essa pergunta. Na hora que eles foram despertar o mestre, eles falaram o que para Jesus? Está no versículo 38. Eles fazem uma pergunta para o Senhor Jesus. Vamos meditar aqui, nessa passagem. Acontece então a tempestade, as águas começam a varrer aquele barquinho, o barco está quase afundando. Daí eles têm a ideia: Jesus está no barco. Jesus está no barco da sua vida, irmão? Glória a Deus. E nesse momento, na hora da dor, na hora da dificuldade, quantos irmãos nossos tiveram um diagnóstico? Olha, você está com câncer, mesmo estando na igreja, mesmo buscando ao Senhor. Claro que Jesus cura, né? Vem um problema, de repente um acidente, algo que acontece na sua vida, essa tempestade. Daí o seu barquinho, irmãos, começa quase a naufragar. Daí eles têm uma ideia: vamos despertar o mestre. Qual é a pergunta que eles fazem? Os irmãos já pararam para prestar atenção nessa passagem? Qual é a indagação, qual é a pergunta que frequentemente vem sobre a nossa alma? A primeira pergunta nesses momentos de dor, de abandono, dificuldade, de tempestade, de problemas familiares, de toda sorte, de calamidades que venham sobre a sua vida, qual é a pergunta que você faz? Você faz a seguinte pergunta: o Senhor não se importa comigo, não? Quem aqui nunca fez essa oração? Mas Deus não se importa, não? Aonde está Deus? Aonde está Deus naquele desastre, daquelas chuvas, né, daqueles deslizamentos que vieram sobre aquela população? Aonde está Deus nos terremotos, nas guerras? Jesus, ele já profetizou sobre isso lá atrás. Mas é a pergunta que o ser humano faz: Senhor, o Senhor não se importa comigo, não? O Senhor não está vendo o que eu estou passando?
Jesus se importa com você. Mas Jesus, Ele usa essas adversidades para te ensinar algo. Está escrito na Bíblia que é melhor, Salomão escreveu, o homem mais sábio da terra, e eu ficava debatendo, mas por que Salomão escreveu isso? Ele disse que é melhor estar num velório, num lugar de luto, do que estar numa festa. E a gente fala, não, mas é mais gostoso ir numa festa, eu prefiro ir numa festa do que ir num velório, eu não gosto de velório, não gosto de cemitério, né? Nós pensamos assim. Mas Salomão escreveu, por quê? Naquele momento ali, é um momento do quê? De reflexão. Esses dias eu entrei no hospital, e só de ver algumas coisas ali, eu comecei a meditar mais na vida. Daí eu me lembrei dessa passagem de Salomão, porque nesses momentos a gente começa a refletir, começa a pensar, começa a fazer perguntas. Mestre, o Senhor não se importa, o Senhor não está vendo, não, nós vamos morrer. Mas Jesus, irmãos, jamais morreria afogado. A missão dele era morrer na cruz. A missão dele era ser crucificado pelos meus pecados e pelo seu pecado. Então o inimigo não conseguiria ali o seu intento, não era muitas vezes ali a mão do inimigo, mas a adversidade permitida pelo próprio Deus Altíssimo vir sobre a sua vida. Porque Jesus disse isso aqui nessa terra: no mundo tereis aflições. Qual é a pergunta dos discípulos? O Senhor não se importa comigo, não? Mestre, o Senhor não se importa comigo, não? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que fizeram comigo? O Senhor não está vendo o que eu enfrento? O que está acontecendo na minha trajetória? O Senhor não se importa, não? E é legítimo você, muitas vezes na sua trajetória, você fazer essa oração. Quantas pessoas estão sofrendo nesse instante, irmãos, estão sozinhos, foram abandonados, e muitas vezes na hora de dor, na hora da sua dificuldade, você será rejeitado, você será ignorado, os seus amigos desaparecerão nesses momentos, irmão, de tempestade. Alguém vai te apontar, lá, está em pecado, por isso está passando isso. Lá, ele é assim mesmo, olha o que ele está enfrentando. Assim como Jó foi ignorado pelos seus amigos no maior momento da sua adversidade, os seus amigos, ao invés de irem até Jó e consolarem ele, eles começaram a questionar, a julgar a vida do servo do Deus Altíssimo, que estava passando por uma calamidade. Ele perdeu tudo, a sua saúde estava totalmente destruída, ele perdeu todas as suas posses, havia ali diante dele 10 caixões, perdeu seus filhos, e ainda, naquele momento de dor, ele levanta as suas mãos para o alto e adora a Deus. Você está entendendo isso ou não? No momento da sua adversidade, tem algo que você tem que aprender com Jó aqui. Você tem que adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Aqui está o autor da vida, irmãos. Eles não entendiam ainda essa questão, mas como que Deus, o Criador dos céus e a terra, do universo, pode se fazer homem? Irmãos, o problema vem sobre os amigos de Jesus. Os irmãos lembram de Lázaro? Lázaro era o quê? Amigo de Jesus. A Bíblia fala que ele era amigo do Mestre. E a enfermidade bateu à porta de Lázaro. E Lázaro faleceu. E o Senhor Jesus, ele deu a impressão que ele fez pouco caso a princípio. Ele não chegou rapidamente. É porque Deus, irmãos, ele não chega atrasado nem adiantado. Deus chega na hora certa. Porque se ele chegasse antes, havia uma crença entre os judeus que até o 4º dia, um homem muito consagrado a Deus poderia trazer uma pessoa que tivesse morrido de volta. Passados 4 dias, somente Deus poderia trazer a pessoa de volta. E ali as pessoas puderam ver que Jesus era o quê? Deus. Porque ele não chegou atrasado, ele não chegou adiantado, chegou no momento certo. E ele fez e realizou aquele grande milagre. Aqui nós temos uma pergunta
do Senhor Jesus. Porque no Salmo 89, versículo 9 diz assim, ó: tu dominas o ímpeto do mar, quando as tuas ondas se levantam, tu as fazes acalmar. O que aconteceu ali, igreja? Havia ali o vento, havia ali aquele grande temporal, as ondas subiam por cima, de maneira que já enchia de água, e ele estava dormindo, irmãos. E de repente, quando ele foi despertado, isso está no versículo 39, o que ele disse? Ele repreendeu o vento, ele fez o que está escrito nesse salmo: tu dominas o ímpeto do mar. E ele repreendeu assim, irmãos. Imagine você estando dentro do barco, agora imagine a cena como se fosse um filme. Você sendo um discípulo do mestre, está ali no barco, o barco quase afundando, o vento contrário, as ondas, de repente você vê alguém se levantando, como um homem comum, normal, estava deitado ali sobre uma almofada, desperta, mexe o seu pescoço e repreende: vento, eu te repreendo agora, pare, cesse vento. E ele disse ao mar, o mar estava cheio de ondas, assim, ó: mar, aquieta-te agora. O mar teve que obedecer. É como o Senhor falou assim: ó vento, eu que te criei, fica quietinho agora. Mar, também fui eu que te criei, fica quietinho agora aí. Cessou, irmão. Não havia mais nada. Imagine você lá e eu, nós ficaríamos espantados, irmão. Mas Jesus, antes disso, faz uma pergunta para eles, no versículo 40. O que Jesus pergunta, irmão? Por que vocês são o quê? Tímidos. Ainda não tendes fé? Jesus está ensinando que a timidez não vai te levar a lugar nenhum. Por que você é tão tímido? Você que está ao lado de uma pessoa e fala: por que você é tão tímido assim? Com as coisas relacionadas de Deus, né, irmão? Nós somos tímidos, porque nós ficamos preocupados com o que as pessoas vão achar. Você quer fazer a obra de Deus, mas, que nem o jovem Lucas falou aqui, mas se alguém falar que eu não sei falar direito, não tem problema, irmão, você fazendo a vontade de Deus, mesmo que você não fale um português apurado, Deus está preocupado com você abrir a sua boca e falar. Porque muitas pessoas, irmãos, têm estudo, têm tudo e não falam nada, estão paralisados. Então você tem que fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito. Quem que te mandou para o outro lado? O que Jesus tinha mandado para eles? Passemos para o outro lado. Se Jesus falou que é para você ir até o outro lado, vai tranquilo, irmãos. Ele não falou que ele não avisou nada da tempestade. A tempestade vai acontecer, mas ele falou que ele vai com você até o outro lado, além do Rio Azul, ali naquele lugar maravilhoso, até você chegar na glória, até você ter a vida eterna. Ele vai com você em todos os momentos da sua história. Ele não te abandona. E tem hora que você vai ter que usar a sua fé e vai ter que despertar simbolicamente hoje, porque ele não dorme mais, porque ele está ressuscitado, ele está no corpo glorificado. Ele não sente mais o que nós sentimos como ele esteve aqui como ser humano. E ele, hoje glorificado, ele se importa com você. Fala: mestre, ó, eu sou humano, o senhor já foi humano, sabe como está a situação. Está difícil, está doendo, está machucando. Eu não posso naufragar na fé, Senhor. Faz alguma coisa por mim, Senhor, que eu não aguento mais. E o Senhor vai se levantar nesse momento da sua angústia, no momento da sua tristeza, no momento da sua dificuldade, e vai repreender o vento que está causando esse mal-estar na sua vida, e vai mandar o mar ficar quietinho. Ele está no controle da situação, ele comanda todo o universo,
e Ele se preocupa com cada detalhe da sua história. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, por isso que a timidez não deve fazer parte da sua história. Quando eu entrei para a igreja, irmãos, eu entendi que a timidez, ela deve ser abandonada. Esse obstáculo chamado timidez, você tem que tirar de lado. Você não é obrigado a agradar todo mundo, você não é obrigado a carregar pesos de outras pessoas com você. Você é chamado por Deus para cumprir o seu propósito. Pastor, mas se ninguém gostar de mim, se ninguém se importar comigo, Ele está no barco, irmãos, com você, e Ele se importa com você. Se você colocar e depositar a sua fé no Senhor Jesus, você nunca vai se decepcionar com nada. A maioria das pessoas que seguem o homem se decepcionam com o homem, porque o homem é falível. Mas quando você deposita a sua esperança em Jesus, quando você deposita a sua esperança na palavra, quando você enche-se do Espírito Santo, você não tem mais esse tipo de dificuldade, porque você não se decepciona com Deus, porque Deus nunca vai te decepcionar. Ele vai agir da maneira correta na sua vida. Quem está entendendo até aqui pode dar uma glória a Deus? Daí tem uma pergunta, irmãos, outra pergunta. Daí é dos discípulos, versículo 41. Qual é a pergunta aí, irmãos? Você viu de uma passagem simples quantas coisas nós podemos extrair para a nossa vida? Qual é a pergunta? Mas quem é esse que até o vento vale e obedece? Mas não é desse jeito. Estamos num barco que estava quase naufragando. Havia o vento, havia onda, e era tempestade de vento. Quando eu falo para você, entra no barco aí, você pensa que está chovendo, mas é tempestade de vento, irmão. A coisa terrível, de repente, irmão, mas nem barulho de onda, nada, tranquilo, o barquinho lá. Ele olha um para o outro assim, eles olharam um para o outro, admirados, espantados, porque o milagre que Deus vai fazer na sua história, o que Deus vai fazer na sua história é tão tremendo que vai te paralisar, é tão grande que as pessoas ficarão impressionadas, impactadas com o que Deus quer fazer na sua história. Se você enfrentar a tempestade, se você souber que nesses momentos de dor, de abandono, de tristeza, de dificuldades, né, Deus está com você, Deus está presente, que se você despertá-lo através da fé, a mão poderosa dele vai agir, as pessoas ficarão espantadas. Mas o que aconteceu? Por que mudou? Por que ele conseguiu? Por que ela conseguiu? O que aconteceu? Quem é esse? Esse é Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que Ele age em teu favor. Ele tem poder para realizar milagres extraordinários. Você abandona a sua timidez agora e você use a sua fé. Vocês não têm mais fé, não? Jesus falou, eles falaram assim, ó, mas quem é esse? Um cutucou o outro e falou, mas quem é esse? Da onde ele veio? É um super-herói? É o Batman? É o Superman? Quem que é ele? Ele é o nosso Jesus, Criador dos céus e a terra, que teve a humildade de se tornar como um de nós para cumprir um propósito. Qual era o propósito? Te salvar. Você não merecia, eu não merecia, mas Ele teve e cumpriu o seu propósito. Morreu de uma forma vergonhosa na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Os irmãos que estão aqui, quem vai assistir esse vídeo depois, Jesus é a nossa vida eterna. Ele é a nossa garantia de vida eterna. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Ele se fez pobre, se humilhou aqui na terra para que você pudesse obter a maior riqueza da sua história, que é a sua salvação. Agora eles ficaram todos impactados, espantados e falaram, quem é esse? Quem é essa igreja? Ele se chama Jesus de Nazaré. Esse é o que domina o ímpeto da natureza, esse que realiza milagres, e esse que está agora nesse momento com você e você não tinha percebido ainda. E você tem a resposta. Quem é esse? Esse se chama Jesus. Inclina a vossa cabeça agora, eu quero orar por você.
as pessoas que estarão assistindo esse vídeo, que estão passando pelo vale da sombra da morte, que estão passando por um momento de abandono, um momento de tristeza, um momento em que ninguém sabe as suas lutas e os seus vales, porque uma coisa pequena para você pode se tornar um grande problema. Então, nesse momento eu quero orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, visita agora em nome de Jesus essas pessoas. Ó Pai, entra com providência, Senhor, e muda a história de vidas agora. Assim como o Senhor repreendeu, Pai, o mar, o Senhor mandou repreender o vento e os felos, o Senhor mandou-os a se acalmar e eles se acalmaram. Assim também, meu Pai, que essa enfermidade, que esse problema, que essa angústia na alma seja paralisada agora através da fé. E nós estamos aprendendo através da prática o que é fé. Estamos agora agindo através da fé. E no nome do Senhor Jesus, nos dê força para enfrentar, Pai, a adversidade, a tempestade. E nesse momento que nós possamos ter sabedoria para aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através dessa tempestade. E nós estamos agora recebendo a bênção por completo. E agora, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está orando comigo. E eu declaro, meu Pai, a vitória dessa pessoa sobre essa adversidade. Em nome de Jesus, receba a tua bênção, receba a tua vitória, em nome de Jesus. Irmão, pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu gostaria de chamar as crianças agora para estar, orando com nós. Vamos encerrar esse grande domingo. Quarta-feira, irmãos, tem culto. Eu sei que alguns irmãos têm dificuldade.